Fala aí, galera do 8º ano do colégio, curso Aplicação, beleza? Professor de História Rodrigo Alberoni pintando aí na sua tela para mais uma aula de História exclusiva para vocês hoje, trazendo um tema muito importante para a historiografia, que é a Revolução Francesa. Lembrando, essa aula tem como objetivo revisar o conteúdo abordando seus principais tópicos. Para uma aula mais completa, baixe a nossa aula ao vivo no presencial, tanto no online, baixe essa aula, lá teremos mais de 1h30 falando sobre esse assunto. Bacana? Então vamos lá, a Revolução Francesa. Para entender o que gerou essa revolução, revolução significa uma mudança brusca, radical na política, na economia, na sociedade francesa, eu tenho que olhar para o contexto anterior, a chamada França pré-revolucionária, a França governada pelo monarca Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. Quando eu olho para essa França, eu vejo uma França em crise econômica, sofrendo com inflação, endividada, porém com a sua nobreza e com o seu rei gastando muito e muito dinheiro. Eram bailes, festas para lá, festas para cá, jantares, grandes eventos, o Palácio de Versalhes ficava borbulhando com essas festinhas que rolavam, enquanto o povo francês passava fome. Um dos motivos, dessa crise econômica francesa tão grande, além dos gastos excessivos do rei e da nobreza, é justamente as guerras que a França se envolveu, principalmente com a Inglaterra. Lembra da Guerra dos 7 Anos que a França perdeu? Ou então os franceses ajudando as 13 colônias na sua independência em relação à Inglaterra, a França gastou mais dinheiro do que podia. Quem paga essa conta é o terceiro Estado. Nós já aprendemos que essa França pré-revolucionária, ligada ao antigo regime, quase 98% da população é formada pelo terceiro Estado. Estão ali burgueses, camponeses, trabalhadores urbanos, essa galera que trabalha, sustenta, paga os impostos que mantém os privilégios do clero e da nobreza, equivalente a 2% da população. Então é nesse sentido em que, por exemplo, um trabalhador urbano francês médio, seu salário só permite ele comprar um pão por dia. Gente, ninguém sobrevive com um pão por dia, muito menos alimenta uma família com um pão por dia. Então é nesse contexto de crise econômica, inflação, fome, que nós temos o cenário perfeito para a eclosão da Revolução Francesa. Lembrando, essa revolução é influenciada por ideias iluministas. O iluminismo, ele critica o antigo regime. Ele é contra a monarquia absolutista, contra o mercantilismo, com aquele Estado interventor na economia, e defende liberdade política. Bacana? Ou seja, essas ideias estavam circulando pela França e encontravam grande força na burguesia, grupo que tinha certo poder econômico, mas poder político muito pouco. Então é nesse contexto de crise econômica que o rei tenta encontrar soluções. E o que ele queria? Aumentar impostos sobre o terceiro Estado, que já estava extremamente carregado, sobrecarregado de impostos. Então, obviamente, a burguesia chiou e o rei, tentando mostrar que ele era diferentão, convoca os Estados Gerais. Algo que não era convocado na França desde o início do século XVII. E já estamos aqui caminhando para o final do século XVIII. O que é essa Assembleia dos Estados Gerais? Ele convoca deputados, representantes do clero, primeiro Estado, da nobreza, segundo Estado, e do povão, do terceiro Estado. Sobretudo, vão os membros da burguesia ali. Ele reúne essa galera, tá ali, na Assembleia lotada, e diz o seguinte: temos duas opções para fugir dessa crise. Uma, clero e nobreza começam a pagar impostos. Ou a outra opção, o terceiro Estado vai pagar mais. Como eu sou justo, vamos iniciar aqui uma votação. Qual é o problema? O terceiro Estado levanta e fala o seguinte: não, beleza, vamos votar nisso aí. Mas eu quero votação por número de deputados, por cabeça. Por quê? Parte do baixo clero apoiava a causa do terceiro Estado. Somando o terceiro Estado, que era a maioria em termos de deputados, é o que? 98% da população tem mais deputados. Com o apoio de alguns membros do baixo clero, eles poderiam vencer, criando assim impostos para o clero e para a nobreza. Só que o rei diz: nananina não, o voto é por Estado. Cada Estado tem direito a um voto. Óbvio que clero e nobreza votam contra a criação de impostos para eles e votam a favor da criação de novos impostos e aumento de impostos para o terceiro Estado. Vendo essa situação, vendo que ia perder essa votação, o terceiro Estado abandona essa Assembleia dos Estados Gerais e invade a famosa Sala de Jogo da Pela.
Sala de jogo da Pela era um ambiente desportivo em que eles praticavam um esporte muito semelhante ao tênis, numa quadra menor e com raquetes menores também. Eles invadem ali e falam: vamos ficar aqui e decretamos uma Assembleia Nacional Constituinte. Só iremos sair com uma nova Constituição para a França, uma Constituição mais justa, que limite o poder do rei e dê voz ao terceiro Estado. Obviamente o rei não gosta nada disso, muito menos o clero e a nobreza. O rei quer desarticular esse movimento, o rei ameaça convocar as tropas. Só que as notícias começam a correr soltas. Ah, professor, no WhatsApp? Não, neném, não tinha WhatsApp naquela época. Mas do boca em boca a notícia se espalhou. O terceiro Estado tomou a sala de jogo da Pela, disse que vai criar uma nova Constituição. O rei tá bolado, vai mandar exército. O povo, não, pera lá. Vamos defender, esse é o nosso interesse. Pelo fim da exploração e por liberdade. Então o povo começa a se organizar e fala o seguinte: a gente precisa de armas para encarar as forças do rei. E aí eles invadem, né, o hospital dos inválidos, era um hospital militar, em que lá tinha um arsenal de armas. Então eles tomam o arsenal do hospital dos inválidos, pegam armas. Precisamos de quê? De munição. Alguém diz: na Bastilha tem um arsenal de munição lá. Bastilha era uma prisão política francesa, um castelo grandioso, né, de caráter ainda medieval, por exemplo, em que os inimigos do rei ficavam lá presos. Né? Tinham poucos presos ali, poucos guardas tomando conta. E aí o povo marcha em direção à Bastilha. Esse episódio, né, em que o povo invade a Bastilha e pega munição para as suas armas, ele é o símbolo de início da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. O povo agora está armado e com munição e radicalizando. Se passasse nobre na rua, atirava, perseguia padre, queimava igreja. O povo está revoltado. É uma situação de fome, de carestia pela qual eles estão passando. O rei sente o baque, a nobreza e o clero também. Opa, pera lá, tá ficando estranho. Vamos acalmar o povo, né? É o período do grande medo, né? O clero e a nobreza estão com medo da reação violenta popular. Vale lembrar que a Revolução Francesa ela contém várias revoluções dentro de uma. Porque a Revolução Francesa é, sobretudo, uma revolução burguesa. O principal líder da revolução são os burgueses. Porém, essa revolução tem participação de camponeses, que queriam reforma agrária, distribuição das terras da nobreza, e participação de trabalhadores urbanos também, né, que são chamados sans-culottes. Por que sans-culottes, professor Alberoni? Porque eles não tinham dinheiro para usar roupa da moda. Né? A alta burguesia, a galera que tinha dinheiro e a nobreza, usava um calção, que era chamado culotte, um calção largo aqui, que vinha até o joelho, e eles prendiam um meião esse calção. Isso era caro. Né? Os sans-culottes, sem calção, usavam uma calça surrada velha, comprida. Essa galera também tá lá, né, no grande medo, tomando as ruas contra o rei. O rei temeroso, clero e nobreza também, vão recuar e falam: não, vamos nos juntar a essa Assembleia Nacional Constituinte. De fato, clero e nobreza têm que pagar imposto também. E a partir daí, inicia-se a fase da Assembleia, em que o poder do rei será limitado por uma Constituição. Essa Constituição irá seguir princípios iluministas como a divisão dos três poderes. O reino concentra mais poderes, os poderes agora estão divididos em executivo, legislativo e judiciário. Essa Constituição estabelece, né, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que todos são iguais perante a lei, que todos têm liberdade de expressão e liberdade de ir e vir, mas ela não acaba com a escravidão nas colônias francesas. Todos são iguais perante a lei, os franceses, brancos. Bacana? Vai também estabelecer defesa da propriedade privada e o voto censitário. Ai, papai, olha a dica aí. O voto é censitário. Ou seja, o povão que estava lá na rua, pegou em arma, ajudou na Revolução, não vai ter voz ativa, porque o voto é por renda. Censitário é voto por renda. Só quem tem dinheiro pode votar, muito dinheiro. Estabelece um princípio ali, um valor mínimo, que vai pegar a burguesia para cima. Bacana? Então o povo está excluído desse momento. O que acontece? Porém, nessa Declaração dos Direitos, dizendo que todos são iguais perante a lei, acabando com os privilégios feudais que ainda existiam, já deixa o povo meio que feliz. Opa, mudou as coisas, é bacana. Só que o rei não está gostando nada dessa história. Não só o rei, países vizinhos, monarquias vizinhas como a Áustria, a Prússia, estão ficando boladonas. Por quê? Gente, e se essa moda pega? E se o povo aqui pega em arma e quer me derrubar do poder, quer diminuir o meu poder? Então a Áustria e Prússia vão começar a financiar movimentos para tentar invadir a França e acabar com a Revolução
retomando o poder absoluto de Luís XVI. E Luís XVI começa a tramar para isso também. Ele tenta fugir da França com a sua esposa para formar um exército e voltar e tomar o poder para ele. Só que ele é capturado tentando fugir. E aí o povo fica doido. O rei é traidor. O rei é traidor. Queremos a cabeça do rei. Começa toda uma discussão. E aí, a monarquia constitucional chega ao fim, é rasgada, porque o rei tentou fugir, tentou dar um golpe. Inicia-se ali uma espécie de república, em que se forma a chamada Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional, ela terá a participação ali exclusiva de membros do terceiro estado. Nós teremos os girondinos, que se sentavam à direita da convenção, a alta burguesia, querendo medidas liberais econômicas. Nós temos os jacobinos, que se sentavam à esquerda, ligados a alguns trabalhadores urbanos e à pequena burguesia, que defendiam medidas mais radicais. Eles queriam congelamento de preços dos alimentos para a população pobre ter acesso à comida, queriam reforma agrária, sufrágio universal. Eles são mais progressistas, se sentavam à esquerda. É daí que nasce a divisão política direita e esquerda. Era o local que eles se sentavam na convenção. No meio ali tinha a galera do pântano, da planície, o centrão, que ora apoia um lado, ora apoia o outro, não quer se expor muito, quer mais vantagens para o seu grupo. E tinha um grupo pequeno chamado de cordeliers. Esses cordeliers eram formados por representantes dos trabalhadores urbanos, os sans-culottes. Essa galera acabou se juntando depois aos jacobinos nesse contexto, tá bom? E a partir daí, um desses cordeliers e jacobinos começa a se destacar, vários deles na verdade, Robespierre, Danton, Marat, e Robespierre começa a assumir o controle desse processo revolucionário. E ele vai escutar a voz do povo. O povo pedia pena de morte para Luís XVI e de fato ele será morto. Ele vai para uma invenção nova de um médico chamado Guillotin, a famosa guilhotina. O rei é decapitado, tem a cabeça cortada, em praça pública. 9 meses depois, sua esposa, Maria Antonieta, tem o mesmo destino, cabeça cortada. O povo vai à loucura, um monarca perdendo a cabeça. As monarquias absolutistas ao redor da França vão à loucura. Meu Deus, o monarca perdeu a cabeça. Vamos invadir a França. Então a França, nesse momento jacobino, sofre com muitas invasões de outros reinos com medo de que essa Revolução Francesa se expandisse pela Europa. Então Robespierre, jacobino, líder desse processo revolucionário da Convenção, ele inicia um comitê de salvação pública, formando grupos militares nas ruas para defender a França, e também cria o Tribunal Revolucionário para julgar e condenar aqueles que ameaçassem a Revolução. Só que esse tribunal meio que vai sair do controle. Por quê? Robespierre começou a ficar meio que paranoico, porque Marat, um dos seus aliados, ligado aos cordeliers, amado pelo povo, vai ser assassinado pelos girondinos. Então Robespierre começa a achar que a Revolução Jacobina está em perigo. E ele começa a prender mesmo qualquer um que representasse uma ameaça. Nessa brincadeira, mais de 300 mil pessoas são presas na França e mais de 17 mil vão para a guilhotina. Era gente morrendo guilhotinada todo dia. Isso, obviamente, vai ficar conhecida como o terror jacobino, a fase do terror. Como ele começou, inclusive, a guilhotinar seus aliados que questionavam o que ele estava fazendo, ele acabou se enfraquecendo. E ele vai tomar um golpe. Os girondinos vão armar para derrubar Robespierre e tomarem o poder para si. É o famoso golpe 9 do Thermidor. Professor, como assim 9 do Thermidor? Sim, o período do calor. O que acontece, galera? A Revolução Francesa é uma revolução iluminista que, portanto, rompe, de certa forma, com a Igreja Católica, e eles são humanistas e naturalistas, valorizam as ações humanas e a natureza. Portanto, eles não querem um calendário cristão. Eles vão fundar um calendário baseado nas estações do ano. Então, 9 do Thermidor é o 9º dia ali do período de mais calor, o auge do verão. Por exemplo, o outono era dividido em vindemário, que é o período da colheita das uvas, brumário, que é o período das névoas, e frimário, em que o frio começa a aumentar. Vem o inverno, começa o período nivoso do calendário francês, das neves. Depois o pluvioso, das chuvas, e o ventoso, dos ventos. Depois vem a primavera, com o germinal, em que as plantas estão voltando a germinar e crescer, o floreal, que tudo fica florido. E aí vem o verão, com o messidor, o período em que os raios solares brilham pela França e iluminam as plantações, o Thermidor, período de grande calor, e esse grande calor faz madurar os frutos. Por isso, o último período do verão é o frutidor. Caraca, maluco, muita cultura, né não? Então, o calendário francês era um calendário naturalista que valorizava as estações do ano e a natureza. Então, no 9º dia do período do Thermidor, ocorre um golpe, Robespierre ele é preso, a convenção é tomada de assalto pelos girondinos,
Robespierre depois é condenado à morte, é guilhotinado também. Inicia-se a fase do diretório, em que os girondinos estão no poder. Primeira coisa que os girondinos fazem no poder: eliminar todas as medidas radicais jacobinas. Porque os jacobinos tinham criado a lei do máximo, tabelado o preço dos alimentos para eles ficarem baratos para os pobres poderem comer. Tinham feito sufrágio universal. Qualquer homem maior de idade poderia votar, independente de ser rico ou pobre. Acabaram com aquela ideia do voto censitário. Também tinham estabelecido o fim da escravidão nas colônias francesas, por exemplo. Os girondinos discordavam de tudo isso, saíram cortando todas essas medidas populares dos jacobinos, o que deixou o povo muito insatisfeito. E a inflação também disparava, a crise econômica continuava na França. Então os girondinos, com medo de que os jacobinos recuperassem o poder, eles vão começar a tramar um autogolpe neles mesmos. Até porque um cara chamado Graco Babeuf iniciou uma conspiração revolucionária chamada Conspiração dos Iguais, que ele tentaria tomar o poder para dividir a riqueza entre os pobres. O cara queria fazer reforma agrária profunda, tirar o que era do rico e dar para os pobres. É a chamada Conspiração dos Iguais. Então, obviamente, foi mal realizada a conspiração, não deu certo, Graco Babeuf foi preso, né, depois morto. E o diretório começa a ficar assim, cara, vai dar ruim pra gente. O povo está insatisfeito, capaz dos jacobinos tomarem o poder, já teve essa revolta aí da Conspiração dos Iguais. A gente precisa botar alguém que o povo ame. E aí eles têm a ideia. Eles mesmos vão derrubar o seu governo. É o chamado golpe 18 do Brumário. No 18º dia do período das brumas, ou seja, no outono, eles derrubam o diretório e estabelecem um regime chamado de consulado. Né? Seriam 3 cônsules. Um desses cônsules era Napoleão Bonaparte, um jovem general francês que havia comandado as tropas francesas durante a Revolução contra o avanço das tropas monarquistas da Áustria e da Prússia. E ele sempre foi vitorioso nas batalhas, então ele era o herói francês, o povo amava. Vamos colocar Napoleão como cônsul da França, como um dos cônsules da França, porque ele vai criar um escudo, uma barreira, o povo ama Napoleão. E assim a Revolução Francesa chega ao fim, garantindo os interesses de qual grupo? Da alta burguesia. Por isso que eu disse que ela é sobretudo uma revolução burguesa. Agora, o que Napoleão vai fazer e deixar de fazer é assunto para uma próxima videoaula. Bacana? Beijão para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto.